Bom dia, caros alunos. Sou a professora Magna e na aula de hoje nós iremos estudar uma parte da ortografia, que é o emprego do G e do J. Bom, primeiramente vamos analisar a palavra ortografia. Ela vem do grego, é um substantivo. Orto quer dizer correta, grafo quer dizer escrita. Ou seja, é a maneira de escrever corretamente as palavras, né? Então, aqui nós temos o conceito, a maneira de escrever as palavras significa escrita correta. E aí, vocês têm dúvida em algum momento se você escreve uma palavra com G e com J? Essa dúvida é pertinente por quê? Porque o G e o J, quando ele for acompanhado, geralmente quando ele é acompanhado da vogal E ou I, eles possuem o mesmo fonema, ou seja, o mesmo som. Por exemplo, aqui nós temos a palavra privilégio. A palavra privilégio é escrito com J ou com G? Aqui também nós temos a palavra majestade, de verde. Essa palavra, ela é escrita com J ou com G? Jiboia é escrita com G ou com J? Coragem é escrito com G ou com J? Enfim, essas palavras aqui que são acompanhadas do G, da vogal I e a vogal E, elas acabam confundindo, como eu já falei anteriormente, porque possuem o mesmo som. No caso, privilégio é escrito com G, majestade com J, jiboia com J e coragem com G. E para entendermos melhor, nós temos algumas regras ortográficas que vai facilitar você na hora de fazer um treino ortográfico, de fazer um texto que empregue qualquer uma dessas palavras. Se você estudar bem e você lembrar dessas regrinhas. A primeira regra, você pode até acompanhar pelo livro didático. A primeira regra é o seguinte: em palavras derivadas de outras com G. Então, se uma palavra primitiva ela é escrita com G, automaticamente a palavra que se derivar dela será escrita também com G. Por exemplo, a palavra gesso é escrita com G. A palavra engessar também é com G. Gelo, congelar. Ágil, agilizar. Vestígio, vertiginoso. Então, é bom sempre você analisar a palavra derivada, né? De forma que você possa atrelar o sentido à palavra primitiva. Porque assim você vai conseguir identificar se é escrito com G ou com J. Por exemplo, se eu falo congelar e você fica naquela dúvida justamente porque temos a vogal E aí, que acaba confundindo, né, a vogal E junto com G. Então, você só lembrar, congelar vem da palavra gelo, que é a palavra primitiva. Então, se gelo é com G, congelar também será. Então, você já segue esse raciocínio. A outra regra é o seguinte: em palavras terminadas em agem, igem e ugem, certo? Esses sufixos aí, ó, agem, igem, ugem. Lembre bem, agem, igem, ugem. Essas palavras são escritas com G. Temos umas exceções também, mas primeiro vamos analisar aqui, ó. Garagem. Observa que essas palavras geralmente são substantivos, né? Garagem, observa aí, ó, agem é com G. Coragem é com G. Fuligem, ferrugem. Observa as terminações, ó, agem, igem, ugem. Terminou essas palavras, então é com G. Temos exceções, que são essas três palavras aí, ó. Elas são exceções, então elas, embora terminem em agem e ugem, mas elas são escritas com J's, que é a palavra pagem, lagem e lambugem. Não esqueça essas três palavras, porque elas são exceções, elas não se aplicam a essa regrinha aí. Também, continuando aqui sobre o emprego do G, nós vamos também analisar, ó, em palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Essas palavrinhas terminarem se tiver essas terminações, são escritas com G. Ó, pedágio, termina com ágio. Privilégio, égio. Litígio,
ijo, relógio, ógio, e o refúgio, ujo. Então, lembrando, ó, ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Essas terminações são escritas com G, certo? Outra regrinha, em verbos terminados em ger e gir. Por exemplo, temos o verbo proteger, são poucos os verbos. Fugir e fingir. Há uma observação aí. Qual é? Esse verbo proteger, que ele é de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? O que vocês acham? Ela é da segunda conjugação, que termina em er. Esse verbo aqui, quando ele for conjugado no presente do indicativo, nós vamos ver que ele vai ser escrito com J. Por exemplo, ó, protejor. Aí é J. Já a continuação continua com G. Ó. Eu protejo, tu proteges, ele protege, nós protegemos, vós protegeis, eles ou elas protegem. Então, a mudança é só na primeira pessoa do singular. Eu protejo. Então, é com J. Já o verbo no infinitivo, que é o verbo proteger, ele é escrito com G. Da mesma forma, fugir, que é de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Pensa aí. Fugir é de qual conjugação? A terceira conjugação, termina em ir, né? Então, nesse verbo aqui, ó, da mesma forma, ó, eu fujo. Observa que ele é escrito com J. Tu foges, ele ou ela foge, nós fugimos, vós fugis, eles ou elas fogem. E assim como também o verbo fingir, que é da terceira conjugação. Eu finjo, tu finges, ele finge, nós fingimos, vós fingis, eles fingem. Então, recapitulando, esses verbos que são terminados em G e G, eles na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, ele é escrito com J. As demais terminações é com G normalmente. Emprega-se o J nos seguintes vocábulos. Aqui são vocábulos que eles não possuem nenhuma regra específica, mas vêm da etimologia da palavra mesmo. Ela já, desde o início, ela foi de origem grega ou latina, elas já foram escritas dessa forma, então elas já passam a se tornar, já por questão mesmo de etimologia. Aqui nós temos a palavra algema, auge, bege, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vage, estrangeiro e assim por diante. Então, todas as palavras são escritas com a letra G. Até aí tudo bem? Está dando para compreender? Qualquer dúvida pode mandar via WhatsApp ou pelo aplicativo. Continuando, agora vamos entender em que momento utilizo o J. Primeiro, em palavras derivadas de outras com J. Assim como se aplica a regra do G, se aplica também na regra do J. Por exemplo, se a palavra laranja ela é escrita com J, então você já deduz que laranjeira também será escrito com J, né? Loja, a palavra primitiva, lojista também. A palavra rijo, que quer dizer algo que é duro, né? Então, enrijecer também é com J. Lembrando que essa palavra rijo não é a palavra rígido. Rígido é com G, rijo é com J. E ambas têm o mesmo significado. A palavra varejo também varejista com J. Então, essas palavras derivadas, elas se você já analisa, a palavra primitiva é com J, então a derivada também vai ser. Em verbos terminados em já e gear. Aqui nós temos, ó, arranjar, despejar, gorjear, quer dizer, cantar. Lembra daquela música a poesia de Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeira onde canta do sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, gorjear aí, ó, quer dizer cantar com melodia. Então, também é escrito com J, assim como também suas conjugações. Enferrujar, lisonjear, quer dizer, enaltecer, né? Ter muita vaidade. Relampejar e viajar. Aqui nós temos uma observação na palavra viajar, porque muitas pessoas acabam confundindo o uso da palavra viagem, se é com G ou com J. E agora nós vamos entender em que momento utilizamos com G ou com J, porque a palavra viajar, o verbo viajar é escrito com J. Então, nós utilizamos viagem com G
quando ele for sinônimo de jornada ou deslocamento, certo? Quando ele for sinônimo de jornada ou deslocamento, no sentido dele ser um substantivo. Por exemplo, boa viagem. Boa viagem. Cheguei de viagem. Então, está se referindo ao quê? A um deslocamento, né? A uma saída. Já o viagem com J, ele está se referindo à forma conjugada do verbo viajar. Exemplo, tomara que eles viajem com segurança. Observa que nós temos o pronome pessoal, eles aí, ó. Eles viajem. Então, aqui está empregando outro sentido, no sentido de conjugar o verbo de indicar uma ação. Outro exemplo aqui. A viagem que fiz com os meus amigos foi maravilhosa. E na outra frase, espero que ano que vem eles viajem novamente comigo. Então, na primeira frase, nós temos o viagem com G. Observa que é uma palavra substantivada. Nós temos o artigo antecedendo o artigo definido a viagem. Então, aqui está se referindo ao deslocamento. Então, está se referindo a um substantivo. Nessa frase aqui, por exemplo, quais são os verbos que você encontra aí? A viagem que fiz com os meus amigos foi maravilhosa. Quais são os verbos? Aqui eu tenho o quê? O fiz, que é um verbo. O verbo fazer, foi, que é o verbo ser, conjugado. Aqui eu tenho também maravilhosa, que é um adjetivo, que nós já até estudamos. Já na outra frase, espero que ano que vem eles viajem novamente comigo. Observa que aqui está, automaticamente você observa que o que está acompanhando o verbo aqui não é um artigo, e sim um pronome. Esse pronome é o pronome pessoal. Eles viajam, espero que ano que vem eles viajem novamente comigo. Novamente, um advérbio. Então, assim, esse viagem aqui, como ele está se referindo à conjugação do verbo, à ação, então, ele é escrito com J. Resumindo, quando for substantivo é com G, quando for verbo é com J. Outra regrinha aqui em relação ao emprego do J. Em palavras de origem tupi-guarani ou africana. Então, essas palavras aqui, na verdade, elas não são alteradas porque elas já vêm dessa origem tupi-guarani ou africana. Exemplo, canjica, pajé, acarajé, beiju ou biju, tem gente que fala beiju, outros falam biju, jiboia, canjica novamente, jerico, manjericão e genipapo. E assim outras também. E aqui também nós temos outros vocábulos que não seguem nenhuma regra, mas por ser já escrita desde a sua origem, elas continuam sendo escritas com J. Berinjela, cafajeste, jeca, jegue, hoje, nojo, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegagento e assim por diante. Então, essas palavras aí, como na sua origem já foram escritas com J, elas continuam sendo escritas porque faz parte da etimologia da palavra. Então, esta é a aula de hoje. Prepare-se, porque vão estudando as regrinhas, tem uma atividade também anexada, certo? E vocês continuem aí perseverantes nos estudos, que agora esse novo método temos que nos adaptar. Então, bons estudos a todos e até mais.